Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula, nossa aula de número 3. Vamos falar agora de carboidratos. Os alimentos são compostos, né, de micronutrientes e macronutrientes, como já vimos nas aulas passadas. Os macronutrientes são divididos entre carboidratos, lipídios ou gorduras e proteínas. Micronutrientes, as vitaminas, sais minerais. Devemos falar agora em compreender qual é a função principal dos carboidratos. Né, entender um pouquinho mais sobre o porquê do carboidrato, quando utilizar, em qual estratégia, se eu vou utilizar ele no pré-treino, durante treino, pós-treino, né? E para isso nós precisamos entender um pouquinho sobre a sua estrutura, né? Então, os carboidratos são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os principais monossacarídeos, aí nós temos a glicose, a frutose, a galactose, disacarídeos, sacarose, lactose, maltose, e polissacarídeos, os amídos, fibras e o glicogênio. Por que nós precisamos saber dessa estrutura? Se faz fundamental um pouquinho desse conceito aí, porque as divisões e a aplicação de carboidrato, ela vai ser diferenciada, né? E as suas estruturas vai fazer referência em relação ao seu índice glicêmico, a sua carga glicêmica, né? Aí eu chamo a atenção agora para o glicogênio. Aqui, o glicogênio, ele é uma macromolécula, né? São milhares de glicoses. Então, o glicogênio, ele é um polímero de resíduo de glicose. Isso significa o quê? Que é uma grande molécula de glicose, né? É o principal polissacarídeo de reserva, então nos oferece uma reserva energética muito grande. É encontrado em todas as células do nosso sistema. Está presente em maior concentração no fígado, né? Como nós chamamos de glicogênio hepático, e no músculo, glicogênio muscular. A função do glicogênio no organismo é importante para a produção de ATP, fornecimento de energia. No músculo, a energia proveniente do glicogênio é essencial para a construção muscular. Isso é sem dúvida alguma, né? Nós precisamos ter essa energia disponível ali durante o exercício. Então, o glicogênio muscular, ele tem total referência, total importância e a hipertrofia muscular, ao desempenho físico. Neste caso, ele é utilizado pela própria célula, né? Durante o exercício, o glicogênio ele é utilizado como forma de energia, como fonte de energia para o próprio exercício. No fígado, o glicogênio atua como uma fonte de glicose, sendo responsável pelo controle da glicemia. Nesse caso, a glicose é exportada, né, para outras partes do corpo através do processo de glicólise, que é a quebra do glicogênio, né? E aqui nós temos, ó, uma breve explicação aqui. 375 a 475 gramas de carboidrato são armazenados. Entre essa quantidade, 325 gramas em média é de glicogênio muscular. Então, a nossa grande parte do glicogênio, o estoque do nosso glicogênio, ele é realmente muscular, basicamente visando essa definição, né, da, da finalidade da utilização do glicogênio na atividade física. De 90 a 110 gramas é o glicogênio hepático e 5 gramas de glicose sanguínea circulante. O glicogênio muscular, ele oferece energia para a musculatura. O glicogênio hepático, ele é uma energia do sangue e extra para o músculo, né? Como eu falei, o glicogênio hepático, ele é transitório, né? Então, ele fornece essa molécula de energia aonde for necessário, né? Ele transita no nosso sistema. A depredação da glicose muscular e hepática energia a outros nutrientes, principalmente das proteínas. Então, ele oferece energia para todo o sistema durante a atividade física. Carboidratos e metabolismo. O carboidrato é um combustível imediato para o treinamento de alta intensidade. Nós podemos citar a hipertrofia, força e HIIT. Então, o carboidrato ele se faz necessário em treinos de alta intensidade. Então, aí tem algumas discussões, né? Nossa, e se eu fizer o aeróbico em jejum, se eu fizer a musculação em jejum e se eu fizer o HIIT em jejum? Aí nós temos que entender a intensidade do treinamento, né? O aeróbico, ele é um treinamento de alta intensidade? Será que eu consigo fazer uma alta intensidade do aeróbico utilizando a estratégia de jejum? Né? Nós vamos ter uma aula só de estratégia de aeróbico e jejum, nós vamos compreender um pouco mais disso, né?
mas basicamente não é recomendado. Atividades de alta intensidade necessitam de suporte de carboidrato, por mais que nós tenhamos um estoque, como eu acabei de falar, do glicogênio, né? Nós precisamos ter um índice de glicose circulante para poder nos dar essa, essa finalidade, né, de fazer realmente o proposto de alta intensidade, seja na hipertrofia, na musculação ou no próprio treinamento HIIT. 50 a 70% do valor energético total do nosso organismo, no fisiculturismo em geral, as proteínas, elas são divididas em 20 a 30%, as gorduras de 20 a 30%, e os carboidratos na construção energética, na construção da dieta, é colocado em torno de 40 a 60% de carboidratos. Nós já compreendemos que, já vimos aí que o carboidrato, ele é uma prescrição maior do que as proteínas e as gorduras, justamente atendendo a essa necessidade energética, né? Nós precisamos fornecer ao organismo quantidades energéticas suficientes para poder fazer tanto a manutenção da vida quanto o desempenho na atividade física. Reduzir os carboidratos reduz também os níveis de insulina, o que aumenta a lipólise e oxidação das gorduras. Então, se eu restringir o carboidrato, eu vou aumentar mais a lipólise. Mas nós vamos compreender que dietas de baixo carboidrato por longo tempo provocam redução na taxa metabólica, a referência ao hormônio da T3, e diminuição da oxidação das gorduras, velocidade do ciclo de Krebs. Então, existe um limite aí dessa redução desse carboidrato. Não podemos pensar que quanto mais reduzir o carboidrato e aumentar a atividade, mais peso, mais gordura eu vou metabolizar. Não é assim que funciona. Existe um limiar para isso. Papéis dos carboidratos no exercício. Primeiramente, como já falei, fornecimento de energia. Ele é um combustível fundamental para o sistema nervoso central. E assim, ele até evita a hipoglicemia. É comum nos salões de musculação ter relatado, né, atividade de alta intensidade e o pessoal dando hipoglicemia, desmaios, vômitos, náuseas, enfim. É um fundamental veículo de água e de micronutrientes. É através do carboidrato que é feito esse veículo, né, desses micronutrientes da própria água para dentro da célula, é através do carboidrato que promove isso. É um ativador importante metabólico, participa do metabolismo da gordura. A ausência dele é a formação de corpos cetônicos, os quais prejudicam o rendimento. Então, a falta do carboidrato aumenta os corpos cetônicos, né? Durante o treino, causa muito desconforto referente a câimbras, a exaustão. Então, atrapalha diretamente, prejudica diretamente o rendimento. E ele é uma preservação das proteínas. Por quê? Eu posso perder massa muscular. Se eu cortar carboidrato demais e fazer um treino muito exaustivo, pode ser que eu aumente a minha degradação proteica, né, o meu catabolismo proteico. E o carboidrato ele tem essa fundamental ação de proteger, né, de prevenir essa degradação de proteína. Metabolismo dos nutrientes no exercício de alta intensidade com pouca reserva de glicogênio. Bom, se eu fizer uma atividade de alta intensidade com baixa reserva de glicogênio, aquele caso que eu falei, às vezes um novato que vai para a academia, corta os carboidratos e faz um treino exaustivo, então o que acontece? O glicogênio sanguíneo ele cai rapidamente, é aquele principal relato do pessoal, né, que começa a ficar com desconforto tanto na garganta, às vezes um pouco tonto, né? Então a glicose sanguínea cai bruscamente, aumenta o nível de gordura circulante, né, para poder fornecer energia, e depois aumenta a participação das proteínas para fornecer energia. Então, aqui caracteriza muito a degradação da proteína como fonte de energia, né, o catabolismo proteico. Por quê? Para ocorrer o catabolismo das gorduras, tem que ter oxaloacetato disponível proveniente da quebra dos carboidratos. Se não tem carboidratos, a utilização das proteínas como fonte energética se torna significativa. A perda da massa muscular ocorre se essa situação persistir por longo tempo. Então, nós precisamos ter um suporte de carboidrato, né? As gorduras queimam em uma chama de carboidrato. A deficiência de carboidratos dificulta a metabolização da gordura, formando os corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são tóxicos para o organismo, interferem no desempenho do treinamento.
As proteínas, nessa situação, se tornam os nutrientes que irão fornecer energia, aumentando o catabolismo proteico. No decorrer de vários dias, ocorrerá a perda da massa muscular. E agora, em recomendações? Como querer recomendar uma quantidade adequada de carboidratos, né, para o meu cliente? Então, o cliente ele chega no consultório, basicamente nessa vertente de melhorar desempenho, melhorar o estético, aumentar a massa muscular. Então, até às vezes na academia, quando o cliente questiona os professores, né, de como ter realmente uma hipertrofia, qual a dieta se fazendo uma hipertrofia, nós precisamos entender o seguinte: existe aquela diferença que eu falei para vocês na aula passada sobre atletas e ativos, né? Então, atletas, existe uma necessidade calórica muito maior, né? E isso faz referência também à sua atividade. Aqui, ó, atletas de 60 a 70% do valor calórico total. Isso dá uma média de 5 a 8 gramas por quilo de peso por dia. Isso para a realidade de atletas. E atividades de longa duração e intenso, essa média pode ser levada até 10 gramas de quilo de peso por dia. Para alunos ativos, isso daí está em uma média de 55 a 60%. Qual a importância do desempenho? Por que a importância do desempenho muscular? Recuperação do glicogênio hepático, manutenção da glicose sanguínea, é importante o carboidrato por conta disso. A recuperação do glicogênio muscular, energia para os músculos nesse período de 24 horas. Lembrando que nós não ganhamos hipertrofia ou nós ganhamos massa muscular durante o treino, e sim nessas primeiras 24 horas de recuperação. A redução das utilizações de proteínas de aminoácido como fonte de energia evita a perda da massa muscular. No pré-treino, índice glicêmico e carga glicêmica. Bom, no pré-treino, o que eu devo me preocupar? Qual o carboidrato indicado no pré-treino? Isso depende, por isso coloquei essas questõezinhas aí. Ó. Depende por quê? Depende do horário do treinamento, depende do tipo de treinamento. Né? Usualmente, como que é feito? Se eu tenho um limite aí de 1 a 2 horas antes do início do meu treino, eu vou sim ingerir uma quantidade certa de carboidrato. Esse carboidrato é preferencialmente de índice glicêmico baixo. E eu vou fazendo essa ingestão desse carboidrato até o meu horário de treino. E pós-treino, posso fazer uma carga um pouco mais alta, né? Um índice glicêmico um pouco mais alto. Mas veja só, se eu não tenho uma um tempo muito grande entre a minha última refeição até o meu pré-treino, isso pode ser variado.